Fala pessoal, beleza? Um pedido recorrente dos meus alunos era: Leandro, nos ensine a consumir uma API de terceiros, e o meu objetivo com essa sessão é atender a esse pedido. Na real, pretendo ir um pouco além. A gente vai aprender a consumir nada mais nada menos que a API do ChatGPT e o seu fascinante universo. Ao longo dessa sessão, iremos explorar desde o que é o ChatGPT até a criação de uma aplicação totalmente funcional para interagir com essa poderosa ferramenta. Vamos começar desvendando o que é exatamente o ChatGPT. Em seguida, conheceremos a API do ChatGPT, compreendendo como ela funciona e como podemos utilizá-la para integrar a capacidade de geração de texto do ChatGPT em nossas aplicações. Para dar os primeiros passos práticos, aprenderemos a criar uma API Key, um passo essencial para consumir a API do ChatGPT de maneira segura e controlada. No Postman, exploraremos como consumir a API do ChatGPT, entendendo os diferentes endpoints disponíveis e experimentando as diversas possibilidades oferecidas por essa integração. Em seguida, exploraremos a configuração necessária, começando pelas classes e estruturas que facilitarão o consumo da API do ChatGPT. Conheceremos o Hash Template, uma poderosa ferramenta que simplificará a interação com a API, e criaremos o bin do Hash Template para otimizar o nosso código. A segurança é uma prioridade e, para isso, criaremos variáveis de ambiente para armazenar informações sensíveis, como a chave secreta do ChatGPT. Em seguida, modelaremos os VOs de Request e Response, que representarão as informações transmitidas entre nossa aplicação e o ChatGPT. Posteriormente, criaremos um serviço responsável por consumir a API do ChatGPT, e para permitir o acesso via HTTP, criaremos também um controller que permitirá a interação facilitada da nossa aplicação com o ChatGPT. Por fim, executaremos nossa aplicação e testaremos as funcionalidades no Postman, garantindo que tudo funcione de acordo com o esperado. A partir da próxima aula, faremos uma imersão prática e envolvente nesse mundo de integração de APIs com o ChatGPT. Então é isso, até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? O que é o ChatGPT? Creio que essa aula seja desnecessária, porque provavelmente todos vocês já sabem o que é ChatGPT, mas de todo modo eu vou resumir um pouquinho para quem não sabe. Basicamente, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a responder diversas perguntas de qualquer que seja o tema que você queira saber, seja sobre um problema de codificação que você pretende resolver, uma pesquisa sobre história, alguma coisa sobre uma linguagem de programação, enfim. Qualquer que seja a pergunta, inclusive ele pode responder para a gente o que é o ChatGPT. E vamos perguntar para ele. E ele vai nos responder que é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e é baseado no Generative Pre-trained Transformer, por isso GPT, e que a versão 3.5 é a versão mais atual, né? Que é o que essa interface representa. E aqui ele repete mais uma vez que GPT se refere ao Generative Pre-trained Transformer, e Transformer é a arquitetura de rede neural na qual ele se baseia. E o objetivo dela é trabalhar com linguagem natural mais próxima da linguagem humana, né? É bem parecido com o que uma pessoa realmente lhe responderia. A principal característica dele é o seu treinamento prévio em uma ampla variedade de dados textuais antes de ser afinado para tarefas específicas. E o que significa que o modelo foi exposto a grandes quantidades de texto de diversas fontes da internet, permitindo entender e gerar texto em linguagem natural. Resumindo a história, ele aprendeu com um monte de conteúdo na internet e agora, cada input que a gente faz nesse campo aqui, a gente também está alimentando ele vai aprendendo com isso. E ele pode ser usado para uma variedade de tarefas, como responder perguntas, gerar texto criativo, oferecer assistência em programação, tradução de idiomas, dentre outras aplicações baseadas em linguagem natural. E ele é projetado para interagir com os usuários em linguagem natural e fornecer
respostas contextuais. Então, a gente pode fazer diferentes testes. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode pedir ele para criar um esqueleto de código, uma estrutura básica de código, de como integrar, por exemplo, qualquer que seja a linguagem. Vamos pedir para ele fazer em Rust. Implementar um código em Rust que se integre com a API do ChatGPT. Vamos especificar aqui para ele: desenvolva um código em Rust que consuma a API do ChatGPT. E aí a gente vai mandar ele gerar isso para a gente. E aqui ele explica todo o passo a passo do que a gente precisa fazer em Rust para consumir a API do ChatGPT. Aqui está o código, você pode se basear nisso daqui e começar a codificação. Então é uma ferramenta muito poderosa e basicamente é isso. Se você quiser perguntar outras coisas também, podemos perguntar: em que ano o homem pisou na Lua? E aí ele vai dizer: eu quero aprender alguma coisa sobre Agile. No que eu devo focar para aprender Agile? E aí eu especifico mais detalhadamente o que eu quero. Liste apenas 5 pontos principais. Se eu quiser refinar e falar para ele assim, coloque apenas em 10 linhas, coloque um texto que eu consiga ler em 4 minutos, alguma coisa do tipo, também é possível. E vamos mandar a pergunta e aí ele vai falar o que eu preciso aprender e todos os detalhes básicos. Que no caso, preciso aprender sobre manifesto ágil, métodos ágeis como Scrum e Kanban, papéis e responsabilidades, e aqui ele fala também ciclo de desenvolvimento, feedback, melhoria contínua. Enfim, qualquer coisa que você precise, ele vai responder. Essa é uma aula que provavelmente vocês já fizeram algum tipo de exercício, já brincou um pouco com a ferramenta, mas para quem ainda não conhecia, é isso que é o ChatGPT. Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai conhecer a API do ChatGPT. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. E aqui está a página inicial, um tutorial, exemplos, você pode explorar. Enfim, mais detalhes aqui. Aqui está a documentação, todos os detalhes da documentação. Podemos fechar isso daqui. API Reference, Examples. E o que mais é interessante para a gente é o Playground. A gente pode clicar em Playground. Aqui tem o Fine Tuning, que é para você customizar o ChatGPT. Enfim, isso aqui a gente não vai abordar nesse momento. Aqui está a API de referência. E você pode dar uma estudada aqui também, que vai te explicar todos os detalhes. Vou fechar isso daqui e isso aqui. Aqui está o Playground, que é o que a gente pode testar. A gente pode verificar diferentes coisas a respeito. A gente tem o modo, que os modos são Chat, Completo e Edit. Esses dois últimos aqui é versão legada. Provavelmente eles vão remover isso daqui. Lembra quando eu falei sobre versionamento de API? Esses dois endpoints aqui provavelmente serão removidos na versão futura. E eles só mantêm aí por versionamento. Aqui é o modelo, que é o modelo mais atual, né, que é o GPT 3.5 Turbo, e tem também o 16K. Nos testes que eu fiz, eu usei o 3.5 Turbo, então a gente vai usar ele. Aqui tem a temperatura. Temperatura é o quão criativo o ChatGPT deve ser. Se você quiser que ele tenha a resposta mais ousada possível, você pode aumentar esse número aqui. Ou se você quiser que ele dê respostas mais precisas, sem ousar muito, você vai diminuir isso daqui e as respostas vão ser mais sensatas do que o normal. Para cá, se você aumentar acima de 1, você pode ter respostas bem malucas. Maximum Length, que é a quantidade de caracteres, 256. Stop Sequences, enfim, tem mais detalhes aqui que no momento não é interessante para a gente, não vamos nos focar nisso. Então vamos adicionar a primeira mensagem. A primeira mensagem que a gente vai adicionar pode ser qualquer coisa que você queira testar. Por exemplo, vamos perguntar para ele o que são linguagens de programação.
Beleza, e a gente adiciona interrogação, add message, você pode adicionar mais de uma mensagem, a gente vai mandar só uma, e aqui é o papel que a gente está utilizando. Podemos submeter, submit. Um detalhe, pessoal, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você vai precisar criar uma nova conta ou não vai funcionar. Repetindo, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você não vai ter essa resposta aqui. Precisei criar uma conta nova só para ensinar isso aqui para vocês. Ou você precisa pagar. Sem pagar, você vai ter essa outra resposta aqui, que eu vou também no Playground aqui. Isso aqui é uma conta que eu uso há mais tempo. E eu vou repetir a mesma pergunta, add message, submit, e eu vou ter uma resposta. Que eu já atingi o meu limite de uso gratuito e para continuar usando eu preciso pagar. Ou seja, como já tem mais de 3 meses que eu criei essa conta, ela não vai funcionar e eu não vou conseguir integrar ela com o ChatGPT. Para fazer isso, eu precisaria fazer um upgrade aqui e pagar para usar. Beleza? Então, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você vai precisar criar uma nova conta ou não vai funcionar. Beleza? Estamos entendido? Perfeito. Então, essa é a API do ChatGPT e na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Para consumir essa API, para usar o que a gente faz aqui no Playground, no Postman ou em qualquer que seja a linguagem de programação, a gente precisa criar uma secret. Essa secret é uma forma de você se autenticar na API do ChatGPT. Para isso, você vai vir aqui em Personal e você vai clicar em View API Keys. Beleza? Está abrindo aqui a aba de API Keys. Perfeito, aqui eu já tenho uma API Key criada. Para criar uma API Key é o mesmo processo, você vai vir aqui em Create New. E aí você define o nome da sua API Key, Full Guess. E aí você clica em Create Secret Key. Ele vai criar a secret para você e vai copiar ela para a memória. Você vai pegar isso e vai salvar em um arquivo de texto para você utilizar posteriormente, beleza? Sem fazer isso, você não vai conseguir fazer requisições para a API do ChatGPT, seja através do Postman ou seja através de qualquer que seja a linguagem ou framework. Você precisa disso para poder conseguir testar. Então, faz esse processo, clica aqui em Create Secret Key, copia para um bloco de notas e deixa isso guardado porque você vai precisar. Perfeito? Então, é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai consumir a nossa API no Postman. Para isso, a gente vai vir aqui no cantinho, no canto superior direito, View Code. E aqui tem o código em Python, tem o código em Node.js, tem o código em JSON e tem em C URL. Clique nessa opção e aí você vai copiar isso daqui. Copy. A gente vai abrir o Postman e vamos clicar em Import. Aqui tem várias opções, você vai escolher a opção Raw Text. E aí você cola aquele código lá. Continue. Import. E ele já vai montar para mim a requisição com os authorizations, os headers que a gente precisa, o body da requisição. Se tivesse outros tipos de scripts, ele também setaria aqui. O que nos importa é apenas o body. Ele tem o model, temos as mensagens, a que a gente mandou e a que a gente recebeu de volta. E isso daqui a gente pode remover, que é o Row Assistant novamente, e aí a resposta. Pode remover isso daqui, é opcional. Isso daqui é a temperatura, né? Enfim, outras variáveis aqui que a gente não precisa se preocupar com elas. Apenas isso daqui é suficiente. Se eu mandar uma requisição agora, eu vou ter problema de autenticação. A gente pode inclusive testar. Send. Ok? Você proveu uma API Key incorreta. Por favor, verifique a sua API Key ou gere uma nova e sete ela corretamente. Então, a gente vai criar essa variável OpenAPI Key.
Para isso, a gente precisa de um environment. Então, a gente não tem nenhum environment, a gente vai clicar aqui, Add, e a gente vai criar um novo environment, que é onde a gente vai armazenar variáveis de ambiente. ChatGPT. Beleza, o nome da variável é o que a gente acabou de copiar. Open API Key. O valor, adivinha qual que é o valor? É o que eu pedi para vocês armazenarem aí em um bloco de notas e alguma coisa do tipo. E aí você vai setar a sua API Key. A gente tem o modo default, que é o texto plano, você consegue ver os valores. E temos no modo secret, em que ela fica criptografada, eu não consigo ler. Beleza? Definido, posso salvar, aqui é o valor inicial e o valor corrente, que é o mesmo valor, save. Perfeito. Agora que a gente já fez isso, a gente volta na nossa requisição, selecionamos o environment aqui no canto superior direito, ChatGPT, e agora a gente já tem acesso às variáveis de ambiente. Para isso, podemos adicionar entre chaves, que ele já vai conseguir pegar. Perfeito. Agora, pessoal, é só a gente mandar essa request. Vamos verificar se dessa vez funciona? Um detalhe, pessoal, é que a gente tem um limite de caracteres que a gente pode usar diariamente, ou não vai funcionar, vai devolver uma resposta muito demorada, enfim. Portanto, a gente vai fazer uma pergunta um tanto quanto simples, que é para não consumir esse limite de texto que a gente precisa. Vou perguntar para ele qual é o nome dos imperadores brasileiros. Inclusive aqui está errado, é com Z. Provavelmente ele conseguiria se achar, mas vamos deixar correto. Perfeito. E vamos mandar essa requisição para ele. Assim ele vai gerar um texto de resposta menor e a gente não vai consumir todos os nossos recursos rapidamente. Send. Uma eternidade depois. Ok. Ele devolveu a resposta e aqui está. Dom Pedro I, Dom Pedro II. E ele, inclusive, colocou o nome completo deles. Perfeito. Então, a gente conseguiu consumir a API, né? E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala, pessoal. Continuando. Nessa aula, a gente vai criar o projeto Kotlin para consumir a API do ChatGPT. A gente vai escolher aqui o tipo de projeto. Você tem três opções, que é Gradle Groove, Gradle Kotlin ou Maven. Eu vou escolher Maven. A linguagem é o Kotlin. A versão que a gente vai utilizar é a 3.2.0 Release Candidate 1. Jamais utilize as versões snapshots, a menos que você esteja contribuindo para o projeto Spring Boot, porque isso aqui é build diário. Então você pode enfrentar um problema hoje que amanhã desaparece, ou você pode criar o projeto hoje e está tudo funcionando às mil maravilhas e amanhã já começa a ter problemas. Então não recomendo utilizar as versões snapshots. A versão 2.7 está sendo descontinuada, então isso daqui é só a versão de suporte. Você pode até usar se você já tiver desenvolvido o projeto nessa versão aqui. Mas a minha recomendação é partir para alguma coisa ou estável, que é o caso da 3.012, 3.15, ou no máximo você usa uma Release Candidate, que é o mais próximo do que vai sair no release de novembro, para o mês que vem. Beleza, então vamos adicionar aqui br.com.erudio. O nome do artefato vai ser ChatGPT Spring Boot Kotlin Integration. Perfeito, aqui eu vou remover essa adição que ele fez ao final aqui. E a gente vai escolher algumas dependências. A gente vai adicionar o Spring Web e também vamos adicionar o DevTools, Spring Boot DevTools. Ok, são essas duas dependências que a gente vai usar e é isso. Só verificando aqui, versão do Java, a gente vai escolher a 21, apesar de que na minha máquina tem instalada a versão 20, depois a gente vai no POM e vai alterar para 20. Beleza, podemos clicar em Generate. Isso vai gerar um jar, que vocês já sabem como funciona. E a gente vai salvar esse jar no diretório do código
Ok, terminou de fazer o download. Vamos abrir a pasta. Aqui está o arquivo compactado. Vou selecionar apenas o source e o POM e vou arrastar para cá. Beleza, posso deletar o arquivo zip. Vou copiar esse caminho e a gente vai para a IntelliJ. Na IntelliJ aberta, a gente vai colar o caminho aqui nessa Search Project. Open. Vamos colar aqui o caminho e agora ele já se encontrou. Beleza, aqui dentro tem apenas um projeto e OK. Eu confio no projeto, agora é aguardar a importação. O projeto está sendo importado, as dependências estão sendo adicionadas e a gente vai fazer aquelas mudanças que eu comentei que ia fazer no POM da aplicação. A primeira mudança é mudar de Java, a gente tinha selecionado 21, ele criou apesar disso com a versão 17. E na minha máquina eu tenho o Java 20, então vou usar a versão 20. Deixa eu abrir o PowerShell aqui e verificar a versão do Kotlin que eu tenho instalado, que é 1.9.10. 1.9.10. Não vou usar a Release Candidate para evitar problemas. Perfeito. Selecionada a versão do Kotlin, essas eram as mudanças que a gente precisava fazer. Então aqui a gente tem o Starter Web, temos os módulos de compatibilidade do Spring Boot com o Kotlin, que são essas três dependências aqui. Temos o DevTools e temos as dependências de testes. E aqui as configurações de build. Perfeito, vocês já conhecem tudo isso. E agora eu vou voltar para o código efetivamente. Aqui a gente tem o main da aplicação. Eu vou renomear esse cara, Refactor, Rename ou Shift F6. Vou chamar esse cara de Startup, como eu sempre faço. Se não tiver marcado, você vai marcar a opção Rename Tests, senão ele não vai refatorar os testes. Refactor. Perfeito, se eu vier aqui nos testes, ele não mudou os testes também, né? Shift F6 para renomear. Startup. Ok, agora sim, tudo alterado e era isso. Nossa aplicação foi criada corretamente. Perfeito, pessoal. Eram essas as mudanças que a gente precisava fazer. E na próxima aula a gente continua com as configurações. Então, até a próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai definir as configurações da nossa aplicação. Da mesma maneira que aqui no Postman a gente seta algumas configurações, por exemplo, alguns headers, setamos a nossa variável de ambiente, enfim, setamos diversas configurações aqui. A gente também precisa fazer isso antes de fazermos a request através de uma API escrita em Kotlin com Spring Boot. Para isso, a gente precisa adicionar as configurações no Resources, aqui no Application.Properties, que na verdade a gente vai modificar o nome dele, Shift F6, e a gente vai trocar por YAML. Ok, vamos abrir esse cara e vamos começar a nossa configurações. Primeiro a gente vai adicionar uma configuração do OpenAI. Dois pontos, aqui está em vermelho porque não é uma chave reconhecida automaticamente pelo Spring Boot, né? E consequentemente a IDE também não vai pegar. Aqui ele cria dois espaços, 1, 2, e a gente vai adicionar o model, que é o model utilizado para nos comunicarmos com o ChatGPT. Qual que é o model? Se você vier aqui no body, a gente tem esse GPT 3.5 Turbo. Copio isso, voltando, colo aqui, está definido. Não precisa se preocupar, pessoal, vai ficar vermelho assim mesmo, porque não são keys conhecidas pelo plugin. Beleza, API, dois pontos, e aí agora a gente vai passar a nossa secret, que é key, e aí você passa a sua secret, que é aquele código todo maluco que você gerou lá e que tem que estar salvo em um arquivo de texto, ou você não vai conseguir avançar. URL, e aí é o endereço de para onde você vai fazer as suas requests, que por um acaso é esse mesmo endereço aqui, ó. Você vai copiar isso, Ctrl+C,
Ctrl V. Perfeito. A parte do arquivo de YAML está ok. Perfeito. Agora que a gente fez isso, a gente precisa criar a nossa classe de configurações. Para isso, clique com o direito, New, Kotlin Class File. Na verdade, antes a gente tem que criar um pacote, né? Que é br com erudio config. E dentro do pacote config, a gente vai adicionar a nossa Kotlin Class File. O nome dessa Kotlin Class File vai ser OpenAI Config. Está perguntando se eu quero adicionar o versionamento. Não quero e não me pergunte de novo. Beleza. Vamos adicionar um @configuration para esse cara do Spring Framework, segunda opção, para dizer para ele que aqui está uma classe de configurações e, portanto, eu devo considerá-la quando eu estiver carregando a aplicação. Vamos inicializar um logger, private val logger, do Java util-login, chamado, ou melhor, logger. Agora a gente vai configurar esse logger, que é logger do Java util-login, .getLogger. E aqui dentro a gente vai passar os nossos parâmetros, que é OpenAI config, o nome da nossa classe, class, .java, .getName. Perfeito. Então é isso. Está definido o logger. Agora, pessoal, a gente precisa recuperar a key, que é essa OpenAPI Key. Esse cara aqui, ó, a sua secret que você criou. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar aqui no OpenAI config e vamos adicionar uma entrada para esse cara. var OpenAI Key, ou melhor, vamos fazer o seguinte, OpenAI API Key, o tipo dela vai ser uma string, que eventualmente pode estar nula. A gente poderia talvez usarmos um late init aqui, mas dessa forma também atende. Beleza, agora a gente precisa dizer para o Spring que ele tem que recuperar essa variável aqui do nosso YAML, daqui. Como a gente faz isso? A gente adiciona um @value, segunda opção, e passa como parâmetro, entre aspas, cifrão. Como a gente usa o cifrão nas nossas strings, a gente precisa adicionar um contrabarra aqui para ser um escape. Ok, OpenAI.api.key. Isso precisa ser exatamente igual está no nosso application YAML. Então aqui está OpenAI.api.key. E aí pega esse campo aqui. Perfeito? Inclusive, a gente já pode deixar isso daqui pronto para pegar essa variável das variáveis de ambiente da nossa máquina. Então, para isso, a gente adiciona um cifrão, abre e fecha chaves, e o nome da variável, que é OpenAI_API_key. Perfeito. E dessa maneira, ele vai pegar essa variável aqui das nossas variáveis de ambiente. As demais vão pegar fixo. Beleza? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente continua. Fala pessoal, beleza? O que é o Hash Template? Bom, ele é uma biblioteca do próprio Spring Framework para consumir APIs. Se você não sabe exatamente o que é o Hash Template, quer se aprofundar mais além do que a gente vai fazer aqui, basta você vir no Google e digitar REST Template ou vir ao ChatGPT e perguntar para ele o que é o REST Template. Eu abri os links principais aqui. E aqui a gente tem a documentação da classe REST Template, explicando como ela funciona, os construtores, métodos e por aí vai. Vale a pena dar uma conferida se você quiser se aprofundar um pouco mais. Aqui tem um guia do Biodang sobre como usar o REST Template. Tem um overview, tem alguns detalhes, enfim, um exemplo com JSON, enfim, todos os detalhes que você quiser aprender aqui, o básico, você vai conseguir ver nesse post do Biodang. Então, vale a pena dar uma conferida também.
É bem completo. Tem uma outra postagem aqui do reflectoring.io. Então vale você olhar aqui. Tem um código também no GitHub para você conferir. Enfim, tem diversas opções. Está implementado em Java, mas com algumas adaptações você consegue fazer o mesmo no Kotlin. E aqui tem um outro tutorial do Tutorials Point explicando o que é e como funciona o REST Template, enfim. Vale a pena você dar uma conferida se você quiser se aprofundar. E se você não gosta de saber muitos detalhes, gosta mais da parte prática, então bora para a próxima aula ver como isso funciona na prática. Então até lá! Fala pessoal, beleza? Continuando, agora que a gente já sabe o que é o REST Template, a gente vai criar o bin do REST Template, que na prática a gente vai concentrar as configurações do REST Template apenas nesse bin. Então, para isso, a gente vai criar uma nova função, fun, chamada template, abre e fecha parênteses, do tipo REST Template, do org Spring Framework Web Client, abre e fecha chaves, e era isso. Ele está reclamando porque a gente não tem nenhum retorno. Return REST Template. Beleza, agora ele está reclamando porque essa variável não existe ainda. Então a gente vai criar uma variável local chamada REST Template. Antes da gente prosseguir, vamos adicionar uma annotation que é o @bin. Esse segundo cara aqui, para dizer para o Spring que esse cara é um bin. Perfeito. Esse REST Template vai ser igual a REST Template, é uma instância de REST Template. Quando eu faço isso, o erro desaparece. Agora vem a parte de configurar o REST Template. Então, vamos lá. REST Template ponto interceptors ponto edge. E aí a gente vai abrir e fechar parênteses, enter. Agora, pessoal, a gente vai adicionar uma lambda function aqui para fazer essa operação, do tipo client http request interceptor. Client http request interceptor. Beleza. E aqui a gente vai passar a nossa função. Beleza. Vamos configurar esse cara. Esse cara vai receber uma request. Essa é a segunda opção aqui, ó. Request body execution. Enter. Beleza. A gente pode tipar esses caras para poder ficar mais explícito o que a gente quer, que é um HTTP request. HTTP request do org Spring Framework, segunda opção. Cuidado para não importar a primeira opção aqui. O body, que vai ser um array de bytes, byte array, byte array, e por fim a execution. Essa execution vai ser do tipo client http request execution. Terceira opção aqui. Perfeito. Então são esses três parâmetros que a gente tem. Vou expandir isso daqui para ficar mais fácil para você ler aí. De todo modo, isso está disponível nos recursos. Então não se preocupe. Beleza. Agora que a gente fez isso, a gente vai adicionar um novo header. Request.headers.edge. E aí a gente define qual é o nome do header e qual é o parâmetro. Então, a gente vai pegar aqui o nome do header, que por um acaso é o mesmo processo que a gente faz aqui no Postman, que é adicionar os headers. E por um acaso é esse authorization. Vou copiar para não ter erro de digitação. Colo aqui. O próximo parâmetro é o better, Open API Key. Também vou copiar. Vírgula, próximo parâmetro. Aqui precisamos adicionar entre aspas better, e aqui a gente adiciona, a gente fecha, ou melhor dizendo, as aspas e adiciona o Open API Key. A gente vai adicionar um cifrão Open API Key.
Por que a gente adicionou esse escape aqui em cima, pessoal? Justamente porque o cifrão é usado nas strings do Kotlin, então tem que adicionar o escape, senão ele não vai interpretar corretamente. Perfeito. Agora a gente chama a execution.execute, recebendo como parâmetro a request e também o body. Perfeito, era isso que a gente precisava fazer. Concluída a implementação. Vamos só colocar isso aqui na mesma linha. Ok. Perfeito, pessoal. Era isso. O bin está criado. Classe de configuração completa. Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala, pessoal. Beleza? Continuando. Assim como a gente seta uma variável de ambiente aqui no Postman, a gente também precisa fazer isso com as nossas aplicações. A gente não vai deixar exposto no arquivo de configuração essa credencial. É muito importante que a gente trate isso daqui com um pouco mais de segurança. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na busca, né, do Windows e você vai digitar env. E aqui ele vai sugerir Edit System Environment ou editar variáveis de ambiente, se você estiver usando na versão em português. Clico sobre isso, você vai clicar em Environment Variables ou variáveis de ambiente. Vai abrir uma nova aba e aqui a gente tem as nossas variáveis de ambiente, todas elas configuradas. A gente vai criar uma nova variável de ambiente. O nome dela vai ser o mesmo nome que está aqui no Postman. Vou copiar. Voltando, colo aqui e agora eu especifico o valor, que é o mesmo que eu falei para vocês armazenarem em um arquivo de texto, porque a gente iria precisar. Ctrl C nesse arquivo de texto e colo a minha variável de ambiente. OK, OK e OK. Variável de ambiente criada e é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Recomendo que você feche a IDE e abra novamente para que ela consiga carregar isso daqui. Nos meus testes, ela não pegou de primeira essa variável de ambiente e eu acabei perdendo uma meia hora tentando resolver isso e no fim das contas era apenas fechar e abrir novamente a IDE que funcionaria. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Como a gente vai fazer uma requisição para o ChatGPT, a gente precisa mandar um objeto JSON. E esse objeto JSON precisa ter alguns desses campos aqui, pelo menos. No caso, a gente vai precisar criar um objeto que tenha model e messages. Dentro de messages vai ter uma lista de message. Que no caso tem role, que é o user, e pode ter também o assistant. A gente não vai usar o assistant, a gente vai usar da forma mais básica. E se você quiser ir além disso, dê uma consultada na documentação e faça a sua própria implementação aí. Além disso, tem o content, que é o prompt. E a gente só precisa desses dois campos aqui na request. Então, vamos fazer isso. Vamos para a IDE e vamos fazer isso. Aqui em Project, clicamos com o direito em BR com Erudio, New, Kotlin Class File. O nome da classe vai ser ChatGPT Request. Pessoal, antes a gente precisa criar um pacote, né? New, Package, BR com Erudio, vo.request. Ok, agora sim a gente cria uma nova Kotlin Class File que se chama ChatGPT Request. Ela vai conter um model e as messages. E esse cara vai ser uma data class ChatGPT Request. Quando eu coloco o data aqui, ele já fala que está errado, porque agora não tem essas chaves aqui. Eu posso remover essas chaves e adicionar apenas o construtor dessa classe, que vai ser um val chamado model do tipo string. Vírgula, próximo parâmetro, val messages, que vai ser um ArrayList de message. Ele está sugerindo importar essa classe do log4j aqui. Não é o caso. A gente vai criar essa nossa classe message. Perfeito? Ele já provavelmente vai sugerir a gente criar
a classe message, não sugeriu. Enfim, então vamos criar essa classe message. New Kotlin class file, chamada message, e aí está. Ela também vai ser uma data class. Só conferindo aqui, pessoal, era apenas isso mesmo a implementação. Então, já está concluído esse VO. Vamos para o próximo. Então, vou copiar um parâmetro aqui. Beleza, val chamado row, do tipo string, realmente. E o conteúdo, que é o content, do tipo string. Perfeito. Então está criado. E é isso. A gente já terminou a implementação dos VOs de request. Agora faltam os VOs de response. Dessa forma aqui a gente já consegue fazer a requisição, mas não consegue ler a resposta. Então é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Continuando, a gente tem o objeto de resposta. E o que a gente precisa desse objeto de resposta? A gente só precisa das choices, que é isso aqui, ó, esse objeto aqui. Todo o resto a gente pode desconsiderar, não precisamos deles. Isso aqui é o suficiente. Então a gente vai ter as choices, o index e a message, que por um acaso é a mesma estrutura desse cara aqui. Inclusive a gente pode reusar. Perfeito, então vamos implementar os VOs que representam esse objeto. Para isso, clique com o direito sobre o VO de request, new, package, e a gente vai chamar esse cara de response. Enter. Criamos o pacote, agora falta a gente criar a classe. Clique com o direito, new, Kotlin class file, chamada chat GPT response. Ok. Esse cara vai ter um ArrayList também, da mesma maneira que a classe anterior, e evidentemente vai ser uma data class. Quando eu coloco data class, ele já vai reclamar que precisa ser um parêntese. Beleza? Na verdade não é uma message por enquanto, e sim uma choices, que vai ser um ArrayList de choice, que por um acaso também não existe. A gente ainda não criou, mas existe uma classe com o mesmo nome no Java EWT. A gente não vai usar ela. Beleza? Ctrl C. New. Kotlin class file. Chamada choice. Data class também. Vamos mudar aqui para o parêntese e era isso. Agora falta estruturar a data class choice. Relembrando o que tem na data class choice. Vamos voltar aqui. A gente tem o index, o int index e a message. Var chamado index do tipo int, que vai ser igual a 0. A gente vai inicializar ele em 0. O outro vai ser var message do tipo message, como ele sugeriu aqui. Vamos deixar dessa maneira aqui, sem inicializar mesmo. Perfeito. Agora, pessoal, a gente já criou tanto os VOs de request quanto os de response. Evidentemente, ficou chato porque esse message usado aqui na response está no pacote request. A gente poderia repensar isso e fazer de uma forma diferente, ou a gente poderia juntar tudo em um único pacote, mas eu prefiro pecar pela organização e separar cada um no seu cantinho, do que deixar as coisas misturadas e tornar complexo para quem está começando. Então vou deixar dessa maneira, mas a gente poderia bolar uma estratégia para separar esse message aqui. Poderia colocarmos ele no pacote VO, alguma coisa assim, mas eu acho que não tem tanto problema. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai efetivamente criar a classe que vai se comunicar com o ChatGPT. Para isso, a gente vai clicar com o direito em BR com Erudio, vamos criar um novo pacote chamado Services. Aqui, Package, BR com Erudio, Service. Ok, pacote criado, clicamos com o direito, New, Kotlin Class File, vou chamar esse cara de Chat
GPT Service. Beleza, classe criada, a gente vai adicionar evidentemente um @service nesse cara, @service, isso mesmo, adicionado o import. Vamos adicionar um logger nele, da mesma maneira que a gente fez aqui no OpenAPI Config. Na real, a gente pode copiar essas propriedades iniciais aqui, porque é muito parecido. Beleza, claro que agora é o tipo desse logger, não é OpenAI Config, mas sim ChatGPT Service. E aqui os parâmetros são um pouquinho diferentes. A gente precisa do OpenAI Model. Vou chamar ele de Model. O tipo pode ser string mesmo, da maneira que está. OpenAI Model. Esse model, pessoal, é esse cara aqui, ó. Justamente isso aqui, ó. Essa variável aqui que ele vai pegar lá do Application YAML. O que é esse model, pessoal? Esse é a engine do ChatGPT que a gente vai usar na requisição. Então existem várias engines que seriam como versões do ChatGPT e a gente vai usar essa daqui. Eventualmente, quando você estiver usando, pode ter sido depreciada essa engine e aí você precisa usar uma outra versão. E aí no momento que você estiver montando a request lá no playground da documentação da API, já vai setar certinho qual que você precisa usar, beleza? Ok, então sabemos qual que é o model, vamos voltar para a IDE. Esse model é pego aqui dessa variável aqui do Application YAML, tá? Ele lida essa configuração aqui. Voltando. Além desse model, a gente também precisa da URL, que é esse cara aqui, ó. Aqui a gente já vai pegar automaticamente, né, e já vai setar na classe de configurações. Então a gente não precisa definir ela aqui. Perfeito. Agora vai ser OpenAI API URL. E aqui vai ser API URL. Perfeito. Definidos. Agora a gente vai injetar o hash template. Para isso, private, a gente vai usar um late init var chamado template do hash template. Ok. E era isso. Perfeito. Podemos adicionar um @autowired aqui. @autowired. Perfeito. Adicionado. Agora a gente vai criar a função responsável por fazer a requisição. Então, até agora a gente pegou o model, pegou a URL, injetamos o hash template e agora a gente vai criar a função. Fun chat, o nome da função. Esse chat vai receber o prompt do tipo string e também vai retornar uma string. Perfeito. Espaço, abre e fecha chaves e é isso. Ou melhor, antes de retornar direto uma string, eu vou retornar o n, que é um equivalente ao object do Java. Beleza? Vamos adicionar aqui o n e a gente vai adicionar apenas um return para ele não reclamar mais e é isso. A gente retorna a string vazia para ele e ele para de reclamar. Logger.info e aqui a gente passa a mensagem que vai ser starting prompt. Podemos duplicar esse cara, Ctrl C, Ctrl V e agora vai ser processing prompt. Perfeito. E era isso. Agora a gente vai efetivamente implementar a lógica desse cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma variável messages. Então, val messages, que vai ser, e aqui a gente passa um arraylist of, recebendo como parâmetro uma instância de message. Lembra que quando a gente define a message, a gente passa um user. Então, a gente vai deixar fixo aqui o user e no outro parâmetro a gente vai setar o que foi enviado no prompt, que é a pergunta. Beleza, message, abre e fecha parênteses. Primeiro parâmetro vai ser o user. Segundo parâmetro vai ser o prompt. Ok, criado. Agora a gente vai montar a request.
Nessa request, val request, que vai ser igual a ChatGPT request, e esse cara vai receber o model que a gente definiu aqui em cima e também vai receber as messages. Model, ou melhor, model minúsculo, né? Model. E o segundo parâmetro são, na verdade, as messages. Beleza, aqui ele está reclamando porque eventualmente esse cara pode estar nulo. Então a gente faz um escape aqui e já era. O objeto request está montado, agora a gente precisa fazer a requisição do tipo post passando ele como parâmetro. Então vamos fazer essa requisição. Template, que vai ser um post for object, uma das últimas opções aqui, for object. Esse cara vai receber API URL, vamos adicionar um escape aqui, request, e o último parâmetro é o tipo que eu vou obter como resposta, que é um ChatGPT response. ChatGPT response. E aqui a gente precisa passar o ponto class dele. Class Java, o que ele sugeriu aqui mesmo. Perfeito. Isso aqui vai fazer a requisição para a gente. Mas eu quero armazenar isso em uma variável do tipo ChatGPT response. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Val response igual a essa requisição que a gente fez. Beleza, e aqui ele vai logar o processing prompt e vai nos devolver a response. A gente pode ser mais específico quanto a essa response, mas por enquanto a gente vai deixar dessa maneira. Aqui provavelmente ele vai sugerir mudar o tipo aqui para o ChatGPT response, tipo de retorno, mas no caso não vou fazer isso. Eu vou apenas adicionar um null check aqui e era isso. Perfeito, pessoal. Depois a gente vai modificar isso daqui, mas por hora é o que a gente precisa. Então é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Fala, pessoal, beleza? Continuando, agora que a gente já tem as variáveis de ambiente, setamos os headers, definimos a estrutura de request e de response, temos o serviço que faz a requisição, a gente já pode partir para a implementação do controller. Para isso, clique com o direito em BR com Erudio, New Package, chamado Controller. Beleza. Ok, criado o pacote Controller, a gente vai criar a classe Kotlin Class File, chamada ChatGPT Controller. Ok, ChatGPT Controller criado. A gente vai adicionar uma @hashController. Terceira opção. Vamos adicionar também um @requestMapping. Perfeito. E aqui a gente vai adicionar o path desse cara. Entre aspas, bot. Perfeito. RequestMapping criado. Agora a gente precisa injetar o serviço no controller para que a gente consiga usar. Então, private late init var service chamado ChatGPT service. Esse cara aqui, ó. E era isso. Agora falta adicionar um @autowired. E era isso. Tá adicionado. A gente vai criar a função que faz a requisição. Fun chamada chat, que recebe como parâmetros um requestParam, @requestParam, esse terceiro de baixo para cima aqui, chamado prompt. Perfeito. O nome do parâmetro também vai ser prompt, né? E o tipo vai ser uma string. E o que vai retornar? Vai retornar um N, assim como o serviço está retornando no momento. Perfeito. Então, falta agora o abre e fecha chaves. E aqui dentro a gente chama o service
ponto chat, passando como parâmetro o prompt. E era isto. Beleza, agora a gente adiciona o @getMapping para poder esse método ser chamado, né? Ou chamaria apenas pelo bot aqui também, mas não passaria o parâmetro, a gente tem uma falha. Então a gente precisa adicionar um getMapping, porque é uma operação do tipo get. Entre parênteses e entre aspas, a gente vai adicionar o /chat. E era isso, está implementado a nossa aplicação que consome a API do ChatGPT. Eventualmente pode ter algum errinho ainda, que a gente se esqueceu, mas a gente já pode testar. Esse static e templates eu vou apagar, mas eventualmente se você quiser construir uma tela em TimeLeaf que consome esse controller aqui, aí você pode deixar. No meu caso não vou fazer isso, então vou apagar static e templates. Perfeito. Então tá terminado. Na próxima aula a gente vai rodar a nossa aplicação e testar, ver se está funcionando de acordo com o que a gente espera. Beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai executar a nossa aplicação e vamos verificar o comportamento. Vamos vir no nosso startup, current file e vamos clicar em play. Se tudo correr bem, a nossa aplicação vai ser compilada e vai inicializar o processo de execução. Ok, inicializando. Perfeito, a aplicação inicializou. A gente pode ir ao Postman e podemos testar. Então vamos abrir aqui o nosso controller antes de prosseguirmos e vamos verificar como vai ficar a URL. Então a gente tem aqui bot/chat. E é isso que a gente vai fazer. Vamos vir em localhost 2.80.80.80/bot/chat. E aí a gente passa o parâmetro. Qual que é o parâmetro, pessoal? O parâmetro está aqui nesse request para. O nome dele é prompt. Então vou copiar aqui para a gente não errar. Vamos vir em params, que está na primeira aba aqui. Params, Ctrl V. E a pergunta que a gente fez anteriormente, diretamente para a API do ChatGPT, foi essa pergunta aqui. Ó. Vou copiar e vou colar aqui e a gente vai repetir essa requisição. Não se assuste se demorar muito. A API para testes, durante os 3 primeiros meses, ela, assim, você pode usar, pode brincar, mas ela não é prioridade do ChatGPT. A prioridade são os clientes pagos, então eventualmente você pode fazer uma requisição aqui e ela demorar minutos e não devolver uma resposta, você ter que cancelar e começar de novo. E, mais uma vez, coloque uma pergunta que você vai ter uma resposta curta, ou você pode estourar o limite de tokens que você tem no dia, e aí você não consegue fazer muitas requisições. Por exemplo, você coloca lá, o que é Spring Boot? E aí ele coloca lá, sei lá, 2, 3 parágrafos e você pede para ele ser um pouquinho mais detalhista, e aí ele gera um texto enorme. Aí você pode consumir todos os tokens do dia, que é a quantidade de palavras, é limitado a quantidade de palavras, tanto que você envia quanto que você recebe, e se você estourar isso, você não vai conseguir fazer muitas requisições. Por isso eu coloquei aqui uma pergunta que vai me devolver respostas curtas. Send. Vamos aguardar a resposta. Uma eternidade depois. Bom, pessoal, a nossa requisição está demorando muito mesmo. Vou voltar aqui no post da primeira requisição e vamos verificar se eu chamar diretamente aqui vai funcionar ou se a gente está tendo alguma instabilidade. Send. E esse cara devolveu a resposta rapidamente. Ok, então vamos voltar para a nossa requisição. Continua aqui sem resposta. Uma eternidade depois. Então eu vou cancelar a requisição e a gente vai voltar para a IDE. Voltando para a IDE, como a gente obteve resposta normalmente, chamando a API direto, então pode ser alguma coisa que a gente tenha deixado passar batido na nossa própria API. Vou abrir o serviço, vou fechar todas as outras abas e vou expandir isso aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai logar o objeto request. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai converter a request em um object mapper.
Então vamos criar aqui uma val JSON string. Essa JSON string vai ser igual a object mapper do Jackson. Vamos criar uma instância dele. Ponto write value as string. O que a gente vai passar como parâmetro? A gente vai passar a nossa request. Beleza, então dessa maneira aqui a gente converte o objeto ChatGPT request para um string. E assim a gente tem o JSON que a gente está enviando para a API. Aí a gente consegue verificar se passou algum detalhe batido. Perfeito. Com o JSON em mãos, a gente pode logar esse cara, logger.info, e aí a gente passa o JSON string. Perfeito. Inclusive, essa linha aqui a gente pode mover para cima. Ctrl X, Ctrl V. Beleza. Era isso. Vou deixar assim, depois a gente dá uma organizada no código, mas por hora é isso. Ok. Vamos parar a aplicação e subir novamente. Ok, aplicação parada. Vamos abrir novamente Startup. Current File. Subindo a aplicação. A aplicação subiu. Voltando ao Postman, agora a gente vai ter o JSON e a gente pode verificar se está sendo feito da forma que a gente precisa. Ok, vamos enviar a request. Vamos voltar para o log desse cara aqui, da aplicação, né? E vamos conferir se a nossa mensagem segue o padrão que a gente precisa. Ctrl C, vamos no navegador, JSON Verify Online. Vamos escolher essa segunda opção aqui. Colo aqui, Process. E aqui está a minha mensagem enviada. Ctrl C. Vou copiar isso daqui. E a gente vai abrir uma ferramenta muito poderosa chamada WinMerge, que nos permite comparar duas classes, dois objetos, enfim, e ver a diferença entre eles. Então, vou pegar o que está aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos comparar. Ok, até aqui está tudo ok. A diferença é que aqui a gente tem essa temperatura, temos os max tokens, top P, frequency penalty, presence penalty. Então, a gente eventualmente pode setar isso daqui. E, além disso, pessoal, a gente pode pegar isso e testar. A gente pode pegar, copiar esse JSON aqui e ver se a gente fizer uma request com esses parâmetros através do Postman, a gente vai ter uma resposta. Ctrl C, voltando ao Postman, vou substituir isso daqui, Ctrl V, e vamos ver se agora a resposta vai ser da mesma maneira. Vai demorar bastante, como nas outras vezes. Send. E a gente obteve a resposta, pessoal. A grande pergunta é por que quando a gente faz pela nossa API, não devolve. Então, voltando aqui. Ele devolveu. Enquanto a gente estava investigando lá, ele devolveu a resposta. Perfeito. Só que olha só, a gente tem a choices, temos o index e temos a message. O que nos interessa, pessoal? Apenas a message e mais precisamente o content é interessante para a gente. Todo o restante é desnecessário. Perfeito. Então, apesar da nossa investigação, de toda a nossa investigação, não tinha nada de errado com a nossa API. A única coisa de errado era com a API do ChatGPT que estava com uma instabilidade. Então, o que a gente precisa fazer? Vou deixar isso daqui para vocês saberem como investigar, né? Se tiver algum problema, converte no JSON e valida se o JSON é o que você precisa. Se é o que você está realmente enviando como request. Mas a gente vai fazer uma outra mudança aqui. A gente devolve diretamente a response. A gente vai pegar o objeto mais interno da response, que é aqui a gente tem a choices, né? A gente vai pegar internamente isso daqui. Voltando, a gente vai pegar choices.message.content. Choices.message. Na verdade não é messages, né? A gente tem um array com várias opções. Como a gente sabe que a gente sempre vai ter
apenas uma resposta, então a gente vai pegar o index 0. Vamos pegar o get 0 aqui. Get, passando o índice, que é o índice 0. End.message, que agora a gente tem efetivamente a mensagem, ponto content. Beleza, a partir do momento que a gente faz isso, a gente pode, que ele está sugerindo uma mudança, substituir a chamada get pelo operador de índice, choices na posição 0, beleza? E era isso. Perfeito, pessoal. Então, isso aqui já vai me devolver uma string, e eu posso mudar esse n aqui para string. Perfeito. Voltando para o controller, agora provavelmente não, a gente não vai quebrar o controller porque é um n, então qualquer coisa que vier ele aceita. Beleza, fizemos a mudança, podemos subir novamente a aplicação, então vamos rerun startup kt. Ok, funcionou, executando. Vamos voltar para o Postman e vamos repetir a request. Agora vai devolver apenas essa mensagem aqui, ó. Todo o restante vai ser suprimido. Send. Espero que a API não esteja instável e nos devolva uma resposta. Perfeito, pessoal. Então, tá aí, ó. Os nomes dos imperadores do Brasil são Pedro I e Pedro II. E era isso, pessoal. Então, dessa maneira, a gente integrou com o ChatGPT. Claro que é uma integração bem simples e você pode eventualmente explorar a API, conhecer bem mais dela e fazer muito mais coisas com ela. O ChatGPT é algo bem novo, inclusive essa API, se eu não me engano, tem apenas 8 meses. Inclusive vamos perguntar ao ChatGPT quando foi lançada a API do ChatGPT. Ele não sabe ainda porque tudo que está indexado no ChatGPT, na versão free, é até 2021. Mas tem 8 meses, não sei se fevereiro, março, algo assim, que foi lançada a API do ChatGPT. Então, algo relativamente novo, você pode explorar bastante e tem muito a aprender com isso, tem muitas oportunidades também e cabe a nós aproveitarmos cada oportunidade que surge e nos desenvolvermos com isso, beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Fala Dev, beleza? Se você quer estar entre os melhores e desenvolver APIs de ponta usando as mesmas técnicas e tecnologias utilizadas por Uber, Netflix, Twitter, Tesla, Airbnb, Facebook e Instagram, preste atenção no que eu vou te ensinar nesse curso. Você vai aprender na prática todo o poder e leveza que o Spring Boot aliado ao Docker pode proporcionar. Nesse curso serão abordados desde conceitos mais básicos para quem nunca desenvolveu um web service, passando pelos principais conceitos teóricos, indo até conceitos mais avançados como RateOS, Swagger, autenticação com JWT, Postman, integração com o Docker e deploy na Amazon AWS. Enfim, uma série de coisas legais. E claro, tudo isso reforçado com exemplos práticos para que você aprenda REST de verdade. De quebra, além dos conceitos mais importantes do REST, esse curso também dedica mais de 1 hora à construção de um pipeline de integração contínua envolvendo Docker, Docker Compose, GitHub Actions e a Amazon AWS. Vai ser incrível, a gente comita o código no GitHub, o GitHub Actions constrói a nossa Docker Image e implanta na Amazon AWS automaticamente. Mas não para por aí. Na última atualização foram adicionadas novas seções bônus, ensinando atalhos de produtividade, como usar outros bancos de dados e uma seção ensinando tudo o que você precisa saber para consumir uma API com React.js. Na verdade, é tanto conteúdo que só essa seção pode ser considerada um mini curso à parte. Ao final de tudo, você entenderá como uma stack de tecnologias envolvendo Spring Boot, Docker e Amazon AWS fazem tanto sentido juntos e possibilitam a construção de APIs sólidas e eficientes. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. O curso é projetado para que você saia do zero absoluto
e consiga implantar sua API na nuvem. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas, para auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 30 mil alunos. Esse curso é um curso amplo, todo mundo pode fazer, desde quem nunca desenvolveu um web service até quem tem uma mínima ou intermediária experiência, seja com Spring Boot ou mesmo com outras tecnologias como Ruby on Rails, Python ou ASP.NET. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar, inclusive, a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas!